é possível saber com certeza o que é simbólico e o que é literal em Apocalipse? É possível, porque, na verdade, os símbolos empregados em Apocalipse se referem ao que é literal, né? Então, são símbolos que apontam para acontecimentos futuros que vão de fato ocorrer, né? Então, é uma revelação por meio de símbolos. Apocalipse é uma revelação pictórica mais do que é real. Um erro que existe na interpretação de Apocalipse é quando a pessoa parte desse pressuposto. Apocalipse é um livro altamente simbólico, então não tem como você chegar a uma conclusão. É um erro. Por quê? Muitos símbolos de Apocalipse são explicados no próprio livro. Por exemplo, quando você lê sobre as 7 estrelas, Apocalipse 1:16, no próprio capítulo, no versículo 20, você vai ver que as 7 estrelas são os 7 representantes, os 7 anjos, né? Ou 7 mensageiros das igrejas. Ou seja, o próprio texto já explicou. Quando você lê sobre os 7 candelabros, que aparece lá em Apocalipse 1:12, no versículo 20, você vai ver que representam as 7 igrejas. Quando você lê sobre a estrela da manhã, Apocalipse 2:28, você continua a leitura no capítulo 22, versículo 16, você vai ver que essa estrela da manhã é Jesus. Quando você lê sobre as 7 lâmpadas de fogo, em Apocalipse 4:5, o próprio versículo diz que são 7 Espíritos de Deus. E assim por diante. Quando você lê sobre o incenso, Apocalipse 5:8, lá está dito, é a oração dos santos. Então olha como o próprio livro de Apocalipse, ele explica muitas vezes o que é o símbolo. E quando essa explicação não está no próprio contexto imediato, você vê ao longo da própria Bíblia, o texto sagrado, você vai encontrar. Agora, o que nós não podemos, concluindo aqui rapidamente, é fazer com que esses símbolos signifiquem o que queremos que eles signifiquem. É o problema da interpretação dos irmãos amilenistas, né? Eles não creem no milênio literal, então eles querem que os 1000 anos representem o que eles querem. E eles não deixam a Bíblia ter autoridade nesse sentido, porque o texto, o seu sentido é determinado pelo próprio contexto. Se o contexto não diz claramente, eu também não tenho permissão para espiritualizar o que é literal, né? Então, não podemos fazer com que esse símbolo signifique o que queremos que ele signifique, e nenhum intérprete tem a liberdade de fazer com que um símbolo signifique o que ele quiser, né? Então, é isso que é importante. Agora, respondendo objetivamente, é possível saber o que cada representação simbólica, cada representação pictórica está para o que ela aponta, né? Então, Jesus vindo montado num cavalo branco. Claro que ele não vai vir literalmente montado num cavalo branco, mas isso fala da sua vinda triunfante. Ele vem de fato. Ele virá de fato. Então, aquilo mostra uma verdade, uma realidade, que ele virá. Mas ele não virá literalmente montado num cavalo branco. O cavalo branco é para falar justamente do seu triunfo, porque os reis vinham, entravam nas cidades, montados no seu cavalo branco, e assim por diante.